Graça e paz, queridos e queridas, amém? Graças a Deus. Como é que você está? Está bem? Nossa intenção hoje, além de cantar lindos louvores a Deus, como nós cantamos, é também de estudar a Bíblia Sagrada. E hoje nós vamos estudar o capítulo 11 e o 12 de 2 Crônicas, irmãos. Esse texto, na verdade, nós já até vimos o mesmo assunto já em outros capítulos, né? O primeiro, capítulo 11, vai falar para nós Roboão se tornando o rei, né, de Judá. É o primeiro rei depois de Salomão. E depois o capítulo 12 vai mostrar para nós Sisaque, o rei do Egito, que vem para atacar Jerusalém. Esses são os dois assuntos. E aí eu coloquei no grupo da igreja lá uma frase até um pouco provocativa, né, dizendo assim, né, o que acontece, né, quando a pessoa ela escolhe se desviar dos mandamentos de Deus, né? O que acontece quando a pessoa escolhe? Não, eu escolhi desviar dos mandamentos de Deus. Claro que vem um juiz de Deus. Aí depois eu fiz a outra pergunta, né, se tem como, né, se existe uma forma da gente não cair nesse juízo de Deus, ou esse juízo de Deus tem que vir ou não, e isso nós vamos ver dentro desse assunto, irmãos, aqui, com Roboão. Roboão é a pessoa, né, que eu estava me referindo lá, quando eu postei lá no grupo da igreja, que ele resolveu se desviar dos mandamentos de Deus, e ele teve uma colheita que não foi muito boa, né? E essa pergunta deve ficar em nós. Eu escrevi lá assim: o que acontece quando escolhemos deixar os mandamentos de Deus? Mesmo arrependidos, haveria alguma mudança de sentença de Deus com relação a nós? A gente escolhe não viver o mandamento de Deus. Aí a pergunta é, será que mesmo se a gente arrepender depois, há alguma mudança? Deus muda a sentença? Ou Deus vai continuar com aquela sentença que Ele trouxe para nós, porque nós desviamos, ou nós escolhemos, né, deixar os mandamentos de Deus? Isso é muito importante, irmão, para a nossa caminhada, para a nossa vida, né, espiritual. Vamos ler o texto? Amém, queridos? Muito obrigado, Deus, mais uma vez nós agradecemos ao Senhor pela graça e misericórdia do Senhor derramada sobre as nossas vidas, por este dia abençoado, por este momento de louvores, leitura da Tua Palavra. Agora pedimos a bênção do Senhor, a palavra vinda do céu para o nosso coração, que vai contribuir com a nossa caminhada espiritual, para que nós Te honremos, ó Deus, Te glorifiquemos acima de tudo e acima de todas as coisas. Te agradeço mais uma vez, pedindo a Tua ajuda, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, irmãos. É bem verdade que a resposta, né, para aquela pergunta provocativa que eu fiz, já deu para ver, né, irmãos, que ela está clara para nós, dentro da Bíblia Sagrada, né? A pergunta era, o que acontece quando escolhemos deixar os mandamentos de Deus? E mesmo arrependidos, haveria alguma mudança de sentença de Deus com relação a nós, se nós tivéssemos abandonado, né, os mandamentos do Senhor? A gente viu que foi isso que aconteceu com Roboão. Vamos lá então, no primeiro capítulo, que é o capítulo 11. Nós estudamos este capítulo, irmãos, em 1 Reis 12, no dia 16/9 do ano passado, tá? Nós estudamos esse texto no ano passado, né? Os irmãos podem dar uma olhadinha lá depois, que os irmãos vão ver que ele está lá quase que de maneira completa, né? E o que esse texto mostra? Mostra a investida do rei Roboão contra os rebeldes de Israel, né, e seu rei. Aí os irmãos devem lembrar que houve uma divisão do reino, 10 tribos ficou chamando Israel, Jeroboão aqui assumiu, né, fez uma rebelião, e acabou que Roboão, né, ficou com Judá e Benjamim reinando cá no sul. Então esse Roboão, rei, né, cá do sul de Judá, ele levantou-se contra os rebeldes de Israel, né, da parte de cima, e aí Deus levanta a sua voz através do profeta e impede, irmãos, que Roboão vá guerrear contra os seus irmãos, a outra parte de Israel, que era a parte que havia se rebelado contra Roboão. Deus, quando fala para ele, né, para não ir, verso 4, não subireis nem pelejareis contra os vossos irmãos, volta para casa, pois isto provém de mim. Deus falou assim, essa rebelião provém de mim. Então, são coisas, irmãos, complexas e complicadas
que uma nação vive, que a gente precisa entender. Então, quer dizer, Deus falou, não vai lutar, o rei de Judá, né, Roboão, não vai lutar contra os rebeldes, quem se rebelou, porque esse negócio vem de mim, essa rebelião vem de mim, eu fiz isso acontecer. E você vê que Deus então impediu que houvesse a luta. E isso em termos de uma nação tem muito significado, irmãos. Se você olhar para o Brasil e pensar assim, por que o Brasil está sofrendo o que está sofrendo? Será que Deus não ouve a igreja do Senhor? Será que Deus não ouve o povo, né? Tanta corrupção, tanta maldade. Eu tenho certeza absoluta, irmãos, se Deus está nesse negócio e Ele quer que isto aconteça para nos ensinar enquanto nação, não há oração que faça Deus mudar. É o caso que nós vimos aqui. Por isso que o versículo 4 diz assim, assim diz o Senhor, não subireis nem pelejareis contra os vossos irmãos, volte cada um para a sua casa, pois de mim proveio isto. Pelo que eles ouviram, né, o que o Senhor estava dizendo, e desistiram de fazer essa guerra. Está entendendo, irmãos? Então a gente precisa ter um entendimento bíblico e profético dos eventos, tá? Você vê que muita gente envergonha o Senhor quando vai para a televisão e começa a profetizar que o Brasil vai ser isso, que a nossa nação será isso, que vai ser o que não sei o quê. Será que essa pessoa está falando isso de Deus dentro de um entendimento bíblico e profético? Porque aqui não havia profecia que fazia mudar, tá bom, queridos? E os irmãos devem ter entendido pelo texto que esse rei Roboão, nesse caso, estava certo diante de Deus, era o rei que estava agradando a Deus. Tanto que o versículo vai continuar dizendo, né, para baixo, aqui no capítulo 11, que ele desiste de ir para a guerra, e o que ele faz? Ele começa a edificar cidades, muitas cidades ele edificou, pôs em ordem a cidade, pôs em ordem o culto que Salomão havia ordenado, trouxe, e os próprios sacerdotes, lá de cima da turma dos rebeldes, né, lá de cima de Israel, eles também saíram de lá, vieram cá para baixo para ajudar, para servirem a Deus cá embaixo, porque o templo estava cá, né, o santuário estava cá embaixo, e eles vieram para ajudar, para servir a Deus, porque o próprio rei Roboão havia expulsado eles de Israel, não queria. A Bíblia chega a dizer assim, verso 15, e constituiu Jeroboão para si sacerdotes para os altos, para os demônios e para os bezerros que ele fizera. Então lá em cima em Israel virou uma bagunça. O rei rebelde Jeroboão expulsou os sacerdotes, expulsou tudo que era de Deus, e eles fugiram, desceram, vieram para Judá, e isso acabou fortalecendo o reino de Judá, é o que nós acabamos de ler, verso 17, assim fortaleceram o reino de Judá, e apoiaram Roboão, filho de Salomão, por 3 anos, andando no caminho de Davi e de Salomão, durante todo esse tempo. Então foram 3 anos de serviço a Deus, e Deus fortalecendo o reino cá embaixo, o reino de Judá. Só que não vai continuar. O que nós vimos no capítulo 12 foi que esse rei aqui que era bonzinho, ele de repente ele resolve não seguir nesse caminho de adorar a Deus. Ele usou de uma inteligência tremenda, porque a Bíblia chega a dizer que ele usou de prudência, e ele distribuiu todos os filhos por entre todas as tribos de Judá e Benjamim. Ele espalhou a família, ele tinha muitos filhos, nós vimos aqui que ele tinha 28 filhos e 60 filhas, espalhou todos eles pelas 2 tribos de Judá e de Benjamim, de maneira que ele tinha família em todo lugar e cada vez ia mais se fortalecendo, né? E aí, o que ele faz então? Segue o caminho do pai dele e mantém o culto. E isso, irmãos, quando um povo escolhe seguir os mandamentos de Deus e cultuar a Deus, tem consequência, tá? Isso tem consequência. O que a gente precisa gravar na nossa cabeça é que tudo que a gente faz tem consequência, e tudo que a gente não faz tem consequência também, né? Se você resolver, não vou fazer nada, tem consequência. Se você resolver, vou fazer isso, tem consequência. Se você resolver, não vou fazer isso, vou fazer aquilo, tem consequência. Qualquer posição que você tomar, irmão e irmã, aqui agora e na sua vida, tem consequência. É igual a eleição. Esse ano é ano de eleição, né? Nós vamos ter eleição presidenciais. Nós vamos eleger presidente, vice-presidente, nós vamos eleger senadores, né, deputados federais, esse ano. Se você disser assim, isso tem uma bagunça, eu não vou votar, se você decidir não votar,
sua decisão tem consequência. Se você pensar assim, então eu vou votar, mas vou votar em qualquer um que é tudo igual. Também essa decisão de votar em qualquer um que é tudo igual tem consequência. Se você falar, não, então eu vou avaliar bem, eu vou votar em A, saiba que tem consequência votar em A. Aí você, não vou votar em A, eu vou votar em B, também tem consequência. Nós estamos numa roubada, né, irmãos? Não é? Você cruza o braço, tem consequência. Se você toma uma atitude, tem consequência. Exato, o João lembrou bem. É igual a história, se correr o bicho pega, como é que é? Se ficar o bicho come, não é assim? É isso que nós temos que entender. Que eu trouxe essa questão só para os irmãos entenderem, que é isso que nós estamos lendo aqui, irmãos. Tudo tem consequência. E a gente pensa que se não fizer nada, não tem consequência. A gente pensa que se cruzar o braço e não ir votar no dia da eleição, não tem consequência, a gente pensa que não tem. E a gente pensa também que, vou escolher qualquer um porque é tudo igual, a gente pensa que não tem consequência, tem. E a gente pensa que se votar no A, não tem consequência, tem. Se votar no B, tem consequência, então você está roubado, irmão. Você tem que tomar uma escolha. Mas é isso que a Bíblia também nos ensina, que no reino espiritual, você também não fica isolado e parado. Você é muito importante no reino espiritual, e você tem que fazer escolhas, porém, sabendo que elas têm consequência. E é o que nós vimos aqui. O rei Roboão começou muito bravo. Ele começou como? Ele começou aqui no verso 1, diz para nós, que ele juntou 180 mil homens escolhidos, falou, vamos lá, e vamos guerrear contra esse Jeroboão, rebelde, que roubou as 10 tribos e dividiu Israel. Na hora que ele estava indo com aquela escolha, Deus manda o profeta ir lá e fala, não lute contra Jeroboão e contra os seus irmãos, porque essa divisão, essa separação, essa confusão provém de mim, eu que fiz isso, não vai, que vai dar errado. Ele humildemente, o que ele faz? Ele viu, aparentemente, irmãos, a decisão de ir guerrear era certa, mas quando Deus falou para ele estar errado, o que ele faz? Humildemente, está bem, o senhor está certo, voltou. Viu a escolha, irmãos? O que ele queria já não quer mais, voltou, porque Deus falou que não ia dar certo. Ele volta, e ele prospera cá em Judá, porque ele voltou. Com apenas 2 tribos, Judá e Benjamim, ele prospera, ele fortalece e Deus abençoa. A vida da gente é de escolhas, irmãos. Às vezes você tem que ir à guerra, às vezes não é para você ir à guerra, às vezes é para você tratar de assuntos internacionais, assuntos grandes, né? Mas às vezes não é nada, é para você ficar quieto no seu canto, tratando. A gente precisa de nos moldar à vontade de Deus. Eu vou falar um exemplo meu, da dor que eu sofri domingo. Eu agonizei, a palavra que eu usei foi essa, eu agonizei de dor, quarta-feira passada, aqui no culto, irmãos, eu estava quase desmaiando de dor, por isso que terminou, vazei fora rápido. Agonizei quarta, quinta e sexta, de dor, nos rins aqui do lado. Não gritei nem chorei, mas gemi e orei. Pronto, a dor melhorou. Aí sábado eu vim para o trabalho da igreja. Fiquei bem. Domingo, fiquei bem, vim. Quando deu 9, 10 horas, a dor começou a voltar. E quando volta para arrebentar. Quando eu estava aqui encerrando o culto, pegou duro a dor. Mas para arrebentar, irmãos, eu gemi de dor. Domingo, segunda e terça. Eu tive que mudar minhas escolhas. A minha escolha de domingo é estar aqui com os irmãos na igreja. É como o rei aqui, não, vou para a guerra, Deus fala, não vai. Eu ia vir para a igreja, que é a minha rota, tive que desfazer tudo. O irmão veio, deu a ceia, e eu fiquei gemendo, eu nem podia assistir para você ter uma ideia, de tanto que é gemer mesmo, irmãos, de dor. Mas eu tive que entender, era aquele momento. Mas aí o que eu fiz? Enquanto eu estava gemendo e rolando, mas quando ela melhorava um pouquinho, eu pegava a Bíblia e ia ler. E sabe o que eu fiz? Eu li Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu li eles domingo, segunda e terça. Eu li 4 livros da Bíblia em 3 dias, gemendo de dor. Quem já sentiu dor nos rins aqui? Vocês já sentiram. É uma dorzinha fraquinha, né, irmã? É uma dorzinha fraquinha, não é? Não é? Eu falo de sinceridade, irmãos. Eu só não chorei nem gritei.
Mas que eu vomitei. Eu não gosto nem de vomitar, não gosto nem de pensar nisso, de dor. Aqui tem de arrebentar. Então naquela hora não dava, era só gemer e clamar e pedir a Deus ajuda. Aí quando ela começava a sair, que eu ajustava um lugarzinho, às vezes todo torto, irmão, estou doendo lá de cá, aqui está doendo cá, que eu dormia todo torto, onde eu ajeitava. Eu pegava minha Bíblia e ia ler, ia anotando. Então quer dizer, tem sempre um caminho, tem sempre algo de Deus para a nossa vida, ainda que seja mudando nossos planos. Eu falei, eu vou sair desses 3 dias de gemessão de dor, eu vou sair com um troféu. Eu falei, o troféu vai ser, eu vou ler a palavra de Deus, eu vou estudar a palavra de Deus. Quando não der o grito, eu choro, mas quando eu não estiver gemendo, eu vou estudar a palavra de Deus. Então, queridos, é só para os irmãos entenderem a questão da escolha que eu quero dizer. Eu poderia ter escolhido aqueles 3 dias de gemessão, né? Estou falando sério, gemer mesmo, irmãozinho, de dor e tal. Poderia ter escolhido só murmurar, só reclamar. Falei, não, eu vou sair com um troféu desse lugar. Eu vou arrebentar aqui dentro de dor, mas eu vou estudar a Bíblia Sagrada. Eu varava a madrugada, gemendo, é sério, de noite, irmão, madrugada. Tudo galo, os bichos cantando, os galos cantando, e eu lá gemendo de dor. Madrugada, 1 hora, 2, 3, 4, 5, 6. Eu perdi 2 quilos. Até brinquei com uma irmã da igreja, irmã, se você quiser perder 2 quilos em 3 dias, eu transfiro para você minha dor. Eu falei com ela, se você quiser, eu transfiro para você minha dor, vai perder 3 quilos em 2 dias assim, né? Sem nada, sem remédio. Brincadeira à parte, é a minha experiência dentro da questão da escolha. Eu posso escolher, irmãos, descumprir os mandamentos de Deus, mas eu tenho que saber, tem consequência. Ou eu posso escolher, não, eu vou cumprir os mandamentos de Deus. Eu vou glorificar a Deus nessa hora, nesse momento de guerra, nesse momento de luta, e vou sair daqui vitorioso de alguma forma. Então a gente faz as escolhas. A grande questão é que a gente pensa que no mundo espiritual, irmãos, a gente vive sem fazer escolhas, a gente vive sem decidir, e a gente pensa que vai sair bem, né? Não escolhendo, não decidindo. Então a gente vai ver essa bênção para o povo e bênção para o rei, por ele ter seguido o caminho de seu pai, Salomão, mantendo o culto e mantendo-se firme ao Senhor. Só que vai acontecer o seguinte, já no capítulo 12, que nós estudamos em 1 Reis 14, no dia 30, nós vamos ver que este capítulo que nós estamos estudando aqui, ó, ele vai focar no lado bom da história, na qual o rei Roboão se humilha diante de Deus, depois que ele decide, né, deixar os caminhos do Senhor. Mas deixa entender que a única falha que Roboão teve, irmãos, foi buscar a Deus, porém, não de coração inteiro. Nós vamos ver o seguinte, capítulo 12 vai começar dizendo assim, olha, havendo Roboão confirmado o reino, e havendo se fortalecido, a Bíblia vai dizer assim, deixou a lei do Senhor, e com ele toda a nação de Israel também deixou a lei do Senhor. Essa é a segunda etapa do reinado de Roboão. A primeira foi muito boa, começou querendo guerrear, Deus disse para não ir, ele obedeceu, o reino se fortaleceu, mas a Bíblia já vai dizer para nós que tão logo ele se fortaleceu, ele deixou de lado a lei do Senhor, e com ele todo Israel também deixou a lei do Senhor. E aí o versículo 2 vai dizer, pelo que no ano 5º, então, do seu reino, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, e está entre aspas, porque tinham sido infiéis ao Senhor. Então veja bem, como Deus vai mudar totalmente as atitudes dele para com Jerusalém, só porque o rei desviou-se dos mandamentos do Senhor e levou com ele toda a nação. Tá? E aí Deus vai então enviar o rei do Egito. O rei do Egito vai fazer um estrago, irmãos. Na verdade, o rei do Egito humilha eles, vence eles na guerra, além de tudo, e a Bíblia chega a dizer que ele tirou do templo do Senhor, de tal maneira, os tesouros do templo, esse rei tirou, fazendo com que o rei Roboão tivesse que substituir todas as partes de ouro, substituir elas por bronze, por cobre, aliás, de maneira horrível, diz isso para nós. Versículo 9, subiu Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém,
e tomou os tesouros do templo do Senhor e os tesouros do palácio do rei. Levou tudo, inclusive os escudos de ouro que Salomão havia feito. Então o que Deus faz? Deixa agora que o rei do Egito vai até Jerusalém, vence eles numa batalha e leva tudo, humilhando eles, leva tudo do templo do Senhor de ouro e deixa o templo literalmente pelado, né, vamos dizer assim, sem aquela beleza original. Isso porque eles resolveram desviar-se dos mandamentos do Senhor. O verso 14 diz assim, que Roboão fez o que era mal, porque não preparou o seu coração para buscar ao Senhor. Isso é muito significativo, esse versículo 14. Ele fez o que era mal, porque não preparou o seu coração para buscar o Senhor. Eu peguei 2 Bíblias de Israel, peguei a Bíblia cristã, judaica, e peguei uma que não é cristã, a Bíblia deles, ortodoxa, para saber se havia alguma diferença aqui nesse texto. E não tem diferença, irmãos. O que quer dizer aqui é exatamente isso. Ele fez o que era mal, porque ele não preparou o seu coração para buscar ao Senhor. Olha bem, irmãos, não preparou o coração para buscar o Senhor. O que os irmãos entendem por alguém não preparar o coração para buscar o Senhor? O que você entende? Vamos pensar? O que seria não preparou para buscar o Senhor? Isso é muito claro, que ele não obedeceu à lei de Deus. Mas isso aí, mais alguém? Quer mais alguém? Quer dizer? Vocês notaram, né, irmãos? Que ele começou bem, né? Foi 2 capítulos só, mas está tudo muito claro. Ele começou bem, indo lá guerrear contra os rebeldes. No meio do caminho, Deus manda o profeta fala para ele, não vai, porque Deus manda dizer que essa rebelião veio dele, veio de Deus. Ele obedece e volta. Depois do capítulo, do versículo 5 para baixo, mostra que ele largou tudo isso, edificou várias cidades, restaurou o culto, vieram sacerdotes servir, e a Bíblia chega a dizer que o reino dele fortaleceu. Teve muitos filhos, dividiu os filhos deles pela nação, termina assim dizendo o lado bom. Mas logo o versículo 12 vai dizer que quando o reino dele foi confirmado e fortalecido, ele deixou a lei do Senhor. Então, os irmãos notam bem que ele começou bem, mas com pouco tempo de reino, porque na verdade, com 3 anos ele viveu bem, diz o versículo 17, capítulo 11, que ele viveu muito bem na presença de Deus. E com mais 2 anos ele já se acabou, porque a Bíblia vai dizer, havendo Roboão confirmado o seu reino, diz a palavra que no 5º ano do seu reinado, é que o rei do Egito veio para destruir eles. Então quer dizer, no 5º ano, 3 anos ele viveu bem, e os outros 2 ele viveu na corda bamba, chegou no 5º, Deus falou, acabou, agora eu vou dar o pagamento pelo teu desvio dos mandamentos do Senhor. Então, irmãos, quando a Bíblia vai dizer assim, ele não preparou o seu coração para servir ao Senhor, né, não preparou o coração, eu penso muito no esporte. Será que dá para qualquer um de nós, irmãos, chegar lá agora, no Ipatinga, né, no time do Ipatinga, lá, nesse último jogo que eles tiveram, por exemplo, que eles foram classificados, né? Será que qualquer um de nós podia chegar lá e falar, me põe no time aí que eu posso ajudar, me põe na posição tal lá que eu posso ajudar. Será que eu poderia, a gente poderia e daria sair bem? O que faltaria em nós, no mínimo? Preparo. Tá, irmão? Peguei isso aqui assim agora, só para os irmãos notarem, que a palavra preparo, ela está nessa Bíblia, e eu encontrei ela na Bíblia hebraica e na outra Bíblia, e a única diferencinha que eu encontrei é que faltou nele disposição para servir ao Senhor. E disposição não é mesmo aquele negócio que faz com a gente, vamos lá, né? Vamos fazer? Não tem muito a ver com o preparo. Então, irmãos, olha, no esporte existe uma coisa chamada preparo físico.
E tem alguns esportes que o camarada nem precisa ter preparo intelectual, irmãos, ele não precisa nem ter inteligência, ele tem que ser matador só, ele só tem que sair derrubando todo mundo e matando, né? Tem esporte, por exemplo, que não é inteligência, é força. Então o camarada não precisa nem saber pensar direito. É só soltar ele aqui, ele vai e sai derrubando e quebrando tudo, né? Tem o esporte americano, aquele futebol americano, que tem doido, por exemplo. Tem um camarada que é batedor, ele não pensa não. Ele só leva pancada, junta 10, 20 em cima dele, faz um monte e o camarada sai de lá ainda. Ele não tem que pensar, ele não tem que ter miolo. Ele tem que ter preparo, e nesse caso, preparo puramente físico. Então, queridos, na verdade a gente nota que faltou no rei Roboão esse preparo. O camarada começou bem, cresceu, foi prudente na sua administração, mas com 5 anos ele já tinha se desviado dos caminhos do Senhor. E o fato dele ter se desviado do caminho do Senhor trouxe um juízo de Deus para a vida dele e para a vida de Israel. E a minha pergunta lá para os irmãos é: será que mesmo a gente arrependendo, haveria uma mudança no juízo de Deus com relação a nós? Na verdade a gente sabe, né, irmãos, que quando o homem assume, Deus recua, né? Agora, quando o homem deixa Deus assumir, e ele se coloca em segundo plano, né? Quando o homem se coloca em segundo plano e coloca Deus, né, como o líder, o coordenador que está à frente, a coisa anda, né, do jeito de Deus. Isso a gente vê isso. Então isso fica muito claro para nós, irmãos, que não foi uma atitude boa, né? Não foi uma atitude boa de forma alguma, né? E o texto, no entanto, né, o texto vai focar, esse texto aqui que nós estamos lendo, tá, irmão, 2 Crônicas, vai focar aqui no lado bom, vai mostrar a história, né, mostrar para nós o rei, né, se humilhando diante de Deus junto com Israel, e depois vai deixar entender que ele faltou esse preparo, esse interesse de coração, mas ficou só nisso. Se os irmãos forem ler lá depois, no capítulo 14 de 1 Reis, vai mostrar todo o lado ruim, as atitudes ruins do rei Roboão, vai mostrar aquela parte que mostrei para os irmãos, que ele começa reinando com muita força, e dizendo coisas duras, né? Se o Salomão teve o dedo de Salomão foi forte, o meu dedo será muito mais forte, né? Vocês vão sofrer muito mais. Ele foi muito duro com o povo, mas aqui não, aqui mostra só uma maneira bordada, bonita, né? Que é o propósito do livro, né? E aí, irmãos, então, a gente tira disso aí para nós as lições. Agora, essa questão de fez o que era mal porque não preparou o seu coração para buscar o Senhor, é algo que a gente precisa pensar hoje na nossa vida, irmão, irmã. Irmã, responda essa pergunta: você preparou o seu coração para buscar ao Senhor? Você está preparado? Seu coração está preparado? Lembra lá do atleta, o atleta tem que estar preparado para entrar em campo, né? Então você está preparado, você está exercitado, né? Sua musculatura, nesse caso espiritual, ela está forte o bastante para aguentar, né, os 90 minutos de combate, de luta. É isso que a gente tem que trazer. Esse homem fez o que era mal porque não preparou o coração dele para buscar o Senhor. E agora, querido, nós estamos com o nosso coração preparado para buscar o Senhor? A gente precisa, porque se não tiver, a gente vai fazer o que é mal. Se a gente fizer o que é mal, vai vir o juiz de Deus. E aí é que tem aquela pergunta lá que eu fiz, né? Como é que vai ficar? Será que se a gente escolher, né, se escolher deixar os mandamentos de Deus e depois arrepender, vai haver alguma mudança da sentença de Deus com relação a nós? Ele vai mudar? Essa é a grande pergunta. Tem muita gente que caminha na infantilidade e acha que planta, pede perdão a Deus e não colhe. O que vocês acham? Pois é, o pensamento maduro plantou tem consequência, fez escolha tem consequência. Lembra que eu falei? Se você escolher assim, não vou votar em ninguém porque todo mundo é igual, tem consequência. Se você falar, eu vou votar no fulano, tem consequência. Essa é a questão. Então será que a gente consegue driblar Deus? Você consegue enganar Deus? Será que tem um pagamento que a gente pode dar para Deus, que a gente vai plantar e não vai colher? Será que Ele vai quebrar essa lei? Você planta, mas pede perdão, não deixa você colher? Ou será que vai haver? Será que na Bíblia você encontra em algum momento que alguém plantou e Deus não deixou ele colher e não houve maldição? Não houve um pagamento? Se você for notar bem na Bíblia Sagrada, irmão, não há um
momento na Bíblia em que alguém plantasse e que não tivesse que colher o fruto. O máximo que Deus fez foi ser muito bom com uma pessoa, com um rei, e dizer, olha, eu farei isso, isso e isso e isso, mas não nos seus dias, mas a geração futura vai ver. Então, de qualquer maneira, planta e a gente arruma uma encrenca, se essa planta que a gente colocar, se a semente que a gente colocar, não for uma semente boa. Veja bem, irmãos, só para a gente entrar dentro da Bíblia, porque eu não quero que os irmãos fiquem assim, pensando, como é que funciona isso de a gente deixa os mandamentos de Deus, plantou uma semente, e a sentença de Deus, para quem deixa dos mandamentos dele, é dura. Mas aí a gente arrepende, o que Deus faz? Deus anula o que a gente fez? Você vai ver que Deus não anula, Deus diminui na sentença, chama o peso, né? O juiz, quando ele vai julgar alguém, irmãos, ele tem que transformar aquilo em peso. Aí ele tem os métodos matemáticos, né? Que ele escolhe e faz, se a pessoa vai pegar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6, 10, 20. É isso que eu estou dizendo de peso. O que acontece quando a gente deixa de fazer o mandamento de Deus, é o seguinte, tem uma sentença, pã. Você se arrepende, Deus, em geral, ele te tira o peso da sua sentença, mas ela ainda vem. Ninguém, irmãos, ninguém que comete um pecado vai pensar assim, que acabou, porque Jesus levou na cruz, zerado, tá tudo. Não está, querido, não está. Eu vou te mostrar aqui, então veja bem na sua Bíblia, 2 Crônicas 12, nós vamos ler do 6 até o 8, só para você ver, que é a parte em que ele se arrepende, né? Diz assim, 2 Crônicas 2, 6 até o 8. Vou esperar você encontrar, para você acompanhar bem aí, e aí sair daqui bem maduro. Se você entender isso, você vai sair com o teu coração preparado, né? Para servir a Deus, para buscar o Senhor. Encontraram, irmãos? Exatamente. Isso aí é claro, né? Aquilo que o homem semeia, ele colhe. Não tem como fugir. Então veja bem, 2 Crônicas 12, 6 a 8. Vai dizer assim, que então, olha, então se humilharam os líderes de Israel, e o rei se humilhou também, e disseram, o Senhor é justo. Olha bem, aqui quer dizer que o rei Roboão e o povo de Israel reconheceu que eles estavam errados e falou, não, o Senhor é justo. Olha o que diz o versículo 7, irmãos. Vendo o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo, humilharam-se, olha bem, irmãos, não os destruirei, mas em breve lhes darei socorro, porque o meu furor, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém, por intermédio de Sisaque. Agora 8, serão, porém, seus servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reis da terra. O que Deus fez aqui, irmãos? Abrandou a pena, mas eles receberam o juízo. Amém, queridos? Ou seja, Deus ia destruir eles, porque o rei Roboão e todo Israel resolveu desviar, largar a Bíblia, largar a lei, e só fizeram coisa errada. Mas quando Deus mandou o profeta aí, o Semaías foi e falou, vocês estão fazendo tudo errado, e isso, Deus vai destruir tudo, eles imediatamente se humilharam e reconheceram, falaram, não, Deus é justo, nós estamos fazendo tudo errado. Deus imediatamente viu que eles se humilharam, mandou o profeta voltar lá e falou, eles se humilharam, eu não vou destruí-los, em breve eu vou trazer para eles o livramento, mas, porém, eles vão ser servos do rei do Egito, para que eles conheçam a diferença entre ser servo meu, ser servo de Deus, e ser servo dos homens. Então, queridos, isso aí é a resposta para aquela pergunta que eu postei lá. Deus não tira a sentença porque a gente se arrependeu, Ele abranda a pena. Amém, queridos? Então, se a gente fez alguma besteira na vida, Deus vai abrandar a pena, e é claro, vai abrandar essa pena, irmãos, ao máximo, e o abrandamento máximo é aquele, você vai sofrer aqui na terra, você vai ser escravo, você vai fazer isso e aquilo, e quando você morrer, eu não vou deixar você ir para o inferno, é a salvação, queridos. Então a gente
tem a garantia da vida eterna, mesmo cometendo tudo quanto é pecado que a gente cometeu, a gente se humilhou como o povo aqui diz a palavra, diz é humilhar mesmo, o povo se humilhou, Deus pegou e falou, ok, não vou destruir vocês, mas vocês vão ser servos agora do rei do Egito, para vocês aprenderem o que é ser servo meu e servo do homem. Como servo do homem, eles só sofreram. Como servo de Deus, irmãos, ele não sofria nada, ele só ganhava, só era abençoado, só era cheio de graça. Então agora eu faço até uma outra pergunta, irmãos. Exatamente aconteceu com Davi. Aí eu faço a pergunta, qual que é melhor? Você ser servo do Deus Altíssimo ou ser servo dos homens e servo do diabo? Tá vendo, irmão? Mas quando o nosso coração não está preparado para buscar o Senhor, a gente não obedece os mandamentos de Deus. Ô irmão, quando a gente não está com o coração preparado, mentir é difícil, falar a verdade é difícil, obedecer é a coisa mais difícil do mundo, irmãos. Ser sincero, ser honesto, comprar e pagar, falar a verdade, irmãos, é a coisa mais difícil. Quando a gente, irmão, não está com o coração preparado, tudo que é direito diante de Deus é difícil, irmãos. Mas aí eu faço a pergunta, qual que é melhor? Ser servo de Deus e fazer tudo direitinho como Ele manda na Bíblia? Ou ser servo do diabo e servo dos homens? Viu, querido, como é que a gente precisa buscar a Deus e falar, Senhor, me ajuda. É melhor a gente falar assim, eu quero aprender com o Senhor. Jesus me ensina a caminhar como o Senhor caminhou. Me ensina a ser sincero, ser honesto, ser cheio do Espírito Santo. Me ensina a ser cheio de graça, Senhor. Me ensina a largar o engano, largar a mentira, Senhor. Me ensina a largar a desobediência. É o melhor, querido. O nosso coração está preparado para buscar o Senhor. A gente fica pensando assim, que buscar o Senhor sei lá, é cantar hinos, é ir para um lugar isolado. Sei lá, irmão, buscar o Senhor não é nada disso não. Buscar o Senhor é você buscar se adaptar a vontade de Deus, a lei de Deus, a Bíblia Sagrada, a vontade de Deus, quer buscar o Senhor. E o rei Roboão não preparou o seu coração para buscar o Senhor. Porque ele não preparou, ele fez o que é errado. Porque ele fez o que é errado, ele sofreu as consequências. Amém, queridos? Não fica muito claro para nós, né, o caminho que Deus, né, nos propõe, que Ele quer que a gente escolha. Para concluir, a gente pode notar que Roboão foi bem até o momento em que ele escolheu deixar a lei do Senhor, vindo como consequência o juiz de Deus. E mesmo arrependendo-se, o jugo de Deus permanece sobre a nação pecadora, que é Israel, que é, no caso, Judá, né, o povo de Judá, porque o povo de Israel, lá de cima, as 10 tribos, já estava perdida mesmo. Esse caso é um tratamento com Jerusalém. Então, irmãos, mesmo arrependido, o peso, né, a consequência, eles tiveram que carregar, e carregaram por um bom tempo. Amém? Que Deus abençoe nossa vida, sua vida, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, nós te agradecemos, te louvamos, Senhor, pelo privilégio desse dia abençoado, desse dia maravilhoso. Agora eu peço a presença do Senhor na nossa vida, que o Senhor possa nos ajudar a aplicar a Tua palavra ao nosso coração, que o nosso coração esteja preparado para buscar ao Senhor, para aprender na lei do Senhor, nela meditar, e ela seja aplicada ao nosso coração. Eu te agradeço, peço a ajuda do Teu Espírito Santo, que o Senhor nos fortaleça em cada área da nossa vida. Peço também que a igreja seja abençoada, Pai, no culto de sábado, de domingo de manhã, domingo à noite, quando vamos comemorar o 37º aniversário desta igreja. Deus, muito obrigado, eu te louvo mais uma vez, te agradeço, peço a Tua ajuda, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, queridos, Deus abençoa. Traga visitantes, tá? Chama o seu vizinho, chama todo mundo para vir cultuar a Deus conosco, em nome de Jesus. Deus abençoe.